Vocês estão bem, irmãos? Que bom, glória a Deus por isso. Você que está assistindo essa pregação gravada pelo YouTube, Deus te abençoe, que o Senhor também possa falar ao seu coração também. Irmãos, se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, eu diria que nós vamos estudar hoje sobre a ira de Deus e a ruína do homem. Eita, que mensagem pesada! Vocês já ouviram essa pergunta? Se Deus é tão bom, por que tantos problemas acontecem? Se Deus é tão bom, por que existe tanta maldade no mundo que a gente vive? Tem muitas pessoas que querem jogar a culpa em Deus, como se Ele fosse injusto, cruel, infiel. Só que Paulo aqui, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele vira a mesa. E ele mostra que o problema não é Deus, nunca foi Deus e nunca será Deus. Na verdade, o problema é o homem que está rejeitando a Deus. O mundo, irmãos, ele não está em caos porque Deus falhou, porque Deus não falha. O mundo, na verdade, ele está em um caos, porque o homem escolheu viver completamente distante de Deus. E aqui nesse texto, Paulo vai mostrar para nós uma verdade que assusta. Assusta, mas ao mesmo tempo salva. A gente vai perceber, irmãos, no estudo de hoje, que a ira de Deus, ela não é um ataque impulsivo. Nananina, não. Na verdade, é Deus entregando o homem ao caminho que Ele mesmo escolheu. Paulo, ele começou a carta falando do Evangelho como o poder de Deus para a salvação. A gente vê isso nos versículos 16 e 17 do capítulo 1. Mas agora, em Romanos capítulo 1, dos versículos 18 ao 32, o que nós iremos estudar, ele começa a explicar por que o Evangelho ele é necessário nas nossas vidas. E antes de falar sobre salvação, o apóstolo Paulo ele vai mostrar condenação. Antes dele falar, irmão, sobre cura, ele precisa mostrar a doença. Antes dele trazer a solução, ele vai mostrar para nós a raiz dos problemas. E aqui ele descreve um mundo pagão, mas ele também descreve, irmãos, a condição do coração do ser humano quando está sem Cristo. Por isso, que uma sociedade que rejeita a Deus, reflete, irmãos, a ruína do ser humano. E então, Ed, o que acontece com uma sociedade quando ela decide viver como se Deus nunca tivesse existido? Em primeiro lugar, irmãos, rejeitar a Deus é suprimir a verdade que é revelada. E Paulo começa assim, acompanhe, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Observe, irmãos, o homem não é inocente. Ele não está, em momento algum, procurando a verdade. Na verdade, ele está procurando sufocar a verdade. E aqui a palavra suprimir é justamente você tentar silenciar uma verdade que está causando incômodo. É você tentar abafar alguma coisa, é você tentar tampar o sol com a peneira. E se isso fosse apenas um problema intelectual, irmãos, vocês concordam comigo? Bastaria apenas educação. Se o problema, irmãos, fosse de aspecto emocional, eu creio que bastaria uma terapia. Mas o problema aqui
é que o coração do ser humano não está querendo se submeter. E aí Paulo continua. Versículos 19 e 20, acompanhe. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Irmãos, o mundo está gritando que Deus existe. O céu aqui é como um sermão sendo pregado, e a criação é como se fosse um púlpito que está revelando a pregação. Mas o problema é que o homem, mesmo assim, não está querendo se submeter ao Criador. Olha só. A incredulidade, ela não nasce, irmãos, por falta de luz. Não. A incredulidade, irmãos, ela nasce do amor pelas trevas. E aí Paulo continua, versículo 21, observe. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. E aqui está o início da queda. Aqui está o princípio do fim. O que acontece? Não glorificaram. O que acontece? Não agradeceram. E aí, quando o homem rejeita Deus, ele se torna religioso. Só que o problema é que ele se torna religioso da maneira errada. Versículo 23, acompanhe. O que eles fizeram? Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. O que é isso aqui? Idolatria, irmãos. Idolatria. E é interessante porque idolatria é sempre uma troca. O homem, ele não deixa de adorar. Na verdade, o homem aqui, ele está só trocando o alvo. E toda vez que o homem troca o Criador pela criatura, irmãos, dentro dele se desestrutura completamente. Porque o coração, irmãos, ele foi feito para adorar o infinito. E quando ele se curva àquilo que é finito, ele começa a encolher, ele começa a atrofiar, ele começa a murchar. E sabe de uma coisa, irmãos? Isso aqui está acontecendo hoje em dia também. A idolatria moderna, ela não é uma estátua. A idolatria moderna, irmãos, por vezes é pessoas querendo viver para o corpo. A idolatria moderna é, por vezes, a idolatria ao dinheiro, ao status, aos prazeres da vida. A idolatria à própria opinião, onde apenas a sua palavra, ela tem valor. E aí o que acontece? Quando Deus, ele sai do centro, alguma coisa vai tomar o lugar no centro. Esse é o problema. E aí o resultado disso tudo é o que, Ed? O resultado será, irmãos, uma geração cheia de informação, mas completamente vazia de sabedoria. Cheia de opinião, mas sem verdade. E é aí que nós percebemos, a rejeição a Deus, irmãos, ela sempre começa aqui, ó, antes de descer para cá. E quando Deus, ele deixa de ser o centro, alguma coisa toma o trono. E aquilo que toma o trono começa a moldar você por dentro. E quando você percebe, você já não é mais como era antes.
A ruína, irmãos, da sociedade, ela começa não quando as leis estão mudando. A ruína da sociedade começa quando o coração troca a glória de Deus por outra coisa. Quando uma sociedade decide viver como se Deus não existisse, irmãos, Deus ele manifesta a sua ira, entregando o homem à impureza. Agora o texto ele começa a mudar de tom. Depois da rejeição humana, vem agora a resposta divina, e essa resposta divina, irmãos, não é um trovão que está caindo do céu, não é um furacão que passa no meio da cidade. Essa mudança de tom aqui, irmãos, não é uma destruição instantânea, mas deixa eu lhe falar uma coisa, é algo muito mais assustador. E aí Paulo diz, versículo 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Ou seja, Deus está entregando eles à impureza sexual como consequência das escolhas que eles já tinham feito. E isso aqui, irmãos, não quer dizer que Deus está sendo injusto, pelo contrário. Isso aqui não está querendo dizer que Deus ele está sendo malvado agora. Isso daqui, irmãos, está mostrando que todas as escolhas têm consequências. Escolhas tomadas vão gerar consequências. Eles plantaram e agora eles estão colhendo. E aqui está o princípio judicial do texto. O juízo de Deus começa quando ele retira o freio, irmãos. E isso aqui é mais profundo do que parece, porque muitas vezes nós pensamos que o pior juízo seria fogo descendo do céu, um raio caindo no meio do povo, mas o texto aqui está mostrando algo diferente. O texto aqui, irmãos, está querendo mostrar que o pior juízo é Deus permitir você seguir o seu próprio caminho. Viva a sua vida. Ah lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O texto aqui está apontando, irmãos, para a perversão sexual, e especialmente esse caso aqui está apontando para o homossexualismo. Epa, Ed, você vai falar sobre esse assunto? Eu vou, não tem como fugir, o texto está falando. Porque aqui eles abandonaram, irmãos, o autor da natureza e estão passando a rejeitar a ordem natural. E aí o que começou na mente agora passou para o coração, virou religião. E aqui começa a desembocar no comportamento. Veja aqui Paulo explicando novamente a causa. Versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Percebe aqui? Vocês conseguem perceber? Trocaram a verdade, trocaram a glória, trocaram o Criador. E aí, quando o homem troca a verdade, o que acontece? Quando o homem troca a verdade, perde o padrão, irmãos. E aí, quando perde o padrão, ele fica sem freio, ele perde o limite. E aí Paulo repete, versículo 26, acompanhe. Por causa disso, por causa da falta de freio, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E aí o texto continua, irmãos, descrevendo aqui a inversão da ordem natural. Acompanhem a continuação. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza.
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. O que a gente está vendo aqui? Homossexualismo e lesbianismo. Paulo está descrevendo, irmãos, algumas informações que nós precisamos observar. No versículo 26, as mulheres mudaram o modo natural. Isso não é, irmãos, uma prática dos dias atuais. Desde que o mundo é mundo, isso já existia. Mas Paulo destaca como sinal profundo aqui, essa mudança da ordem natural de relação sexual. Ele enfatiza e caracteriza isso como um mundo profundo em degradação. E quando até aquelas que eram vistas como guardiãs da moralidade se corrompem, o que acontece? A gente observa aqui a cultura já estando no fundo do poço. E aí quando ele cita no versículo 27 e 24 ele começa apontando a imoralidade sexual, e no versículo 27 ele aponta para o homossexualismo, mas no versículo 24 já é um prenúncio do que ele vai falar no versículo 27. Nos versículos 24 e 27, Paulo, ele descreve 7 características. Entre esses 2 versículos, ele fala da imundícia, da desonra do corpo, da paixão infame, da antinaturalidade, contrário à natureza, torpeza e erro. O texto é claro, irmãos, isso daqui não é uma opção neutra, isso daqui é desordem espiritual sendo manifestada no corpo. Irmãos, preciso falar isso daqui, tá? Às vezes a gente tem medo de falar sobre alguns assuntos por conta do contexto social que nós estamos vivendo, mas no lugar de direito e fala, defendendo a nossa fé e compartilhando o que a palavra de Deus nos ensina, vivendo em um país laico, nós temos a liberdade de expressão mediante a fé que nós temos para compartilhar o que a nossa fé nos ensina. Mas eu preciso dizer aqui que isso aqui não se trata de ódio a pessoas, viu? Não se trata de ódio a pessoas, mas de fidelidade à palavra. E quando a sociedade ela começa a chamar de isso, irmãos, é uma evidência do próprio juízo de Deus, onde Ele permite que as pessoas caminhem na direção das suas próprias escolhas e viverão as consequências daquilo que escolheram, mas, agora nós precisamos entender algo com maturidade aqui. Paulo ele não está fazendo discurso de ódio, em momento algum, como também da mesma forma eu e você nunca devemos fazer, pelo contrário, nós devemos amar, nos importar. Eu tenho vários amigos que são homossexuais, e eles sabem que eu estou na condição de pastor, sou evangélico, eles me respeitam, eu respeito eles, e eles falam: Ed, se fosse aqui em João Pessoa, eu ia na tua igreja, e eu ia dar abraço, eu ia dar cheiro, a gente ia tomar café junto na escola bíblica. Por quê? Porque não sou eu que mudo ninguém, não é você que muda ninguém, é o Espírito Santo de Deus que trabalha no coração das pessoas, irmãos. Nós precisamos amar, devemos nos relacionar e, principalmente, devemos também respeitar. Agora eu vou dar uma cutucada em nós. Você está pensando que, por causa do pecado deles, nós somos superiores? Aqui o dedo, enquanto a gente aponta, tem 4 aqui, ó, devolvendo para nós. Nós temos falhas e pecamos da mesma forma. Somos também pecadores. Os pecados podem ser diferentes, mas diante de Deus, todos nós também somos pecadores, irmãos. Não se trata de ódio às pessoas, mas de fidelidade à palavra. O que a gente observa aqui dentro do quadro? Quando a sociedade ela começa a chamar de normal aquilo que Deus chama de erro, irmãos, isso aqui é uma evidência do juízo, mas preste atenção.
Paulo está descrevendo aqui, irmãos, uma consequência teológica. E a lógica aqui é clara. Quando o homem rejeita o autor da natureza, ele começa a redefinir a sua própria natureza. E quando a verdade ela é descartada, a ordem ela começa a ser redesenhada de acordo com os seus pressupostos. Mas, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. A liberdade que rejeita a verdade, ela termina escravizada pela própria paixão. Como assim? O texto aqui não está isolando um grupo específico. Olha só. Vocês pensam que Deus está falando aqui só de homossexualismo e de lesbianismo? Não, irmãos. Isso aqui, irmãos, não é sobre homossexualidade. O texto aqui não é sobre sexualidade. Como assim, Edilson? Você está falando sobre isso até agora? Isso daqui, irmãos, é sobre a desordem interior dentro do coração de cada um. E eu posso falar, irmãos, nós vivemos em uma geração que está sempre dizendo, né? Meu corpo, minhas regras. E Paulo está dizendo aqui o quê? Quando o homem rejeita a Deus, ele perde até o controle de si mesmo. E o mais assustador, irmãos, o mais assustador não é só a prática do pecado. O mais assustador, irmãos, é quando o pecado vira identidade. É quando o pecado vira orgulho. É quando o pecado vira bandeira. O mundo, ele não quer apenas pecar, irmãos. Sabe o que tem acontecido? O mundo tem desejado que Deus aplauda o pecado. Essa é a verdade. Só que Deus, ele nunca vai mudar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus, ele ama o pecador. Ele ama eu e você, mas ele vai odiar aquilo que destrói o pecador. O mundo quer que Deus aplaude o pecado. Aqui, irmãos, entra um alerta para a igreja, para nós. Não é tempo mais de brincar com a santidade, irmãos. Não é tempo de flertar com a impureza. Não é tempo de orar no domingo e na segunda, terça, quarta, passar reels no Instagram, onde imagens expõem a nudez de inúmeras mulheres, e por vezes, no silêncio dos nossos olhos, podemos estar adulterando contra aquela pessoa a qual amamos. Cuidado, irmãos. Não podemos flertar com pecado. Olhamos para as imoralidades sexuais praticadas e, por vezes, a mesma imoralidade sexual é praticada na mente e desejada no coração. O fato de alguns terem executado e outros terem praticado na mente, o que é que o Senhor Jesus disse acerca dos 10 mandamentos? Na lei de Moisés, os 10 mandamentos diz, não adulterarás. O que o Senhor Jesus fala? Se você desejar na sua mente e com o seu coração, da mesma forma você também está adulterando. Não é tempo, irmãos, de brincar com a santidade. Não é tempo de flertar com a impureza. Não é tempo de achar que Deus não se importa. Deus se importa. O juízo de Deus não é mitologia, irmãos, é uma realidade. E o texto diz, Deus os entregou à impureza sexual. Isso aqui, irmãos, significa que o juízo começa quando Deus deixa o homem seguir o caminho que ele mesmo escolheu. Eles trocaram a verdade, perderam o padrão, e aí quando o padrão se perde, irmãos, o limite desaparece completamente.
E é justamente aqui o princípio. Quando Deus ele sai do centro, a desordem entra. A liberdade que rejeita a verdade não gera autonomia, ela vai gerar escravidão. Ninguém se torna mais livre se afastando do Criador. Apenas, irmão, se torna entregue às próprias paixões. Quando uma sociedade decide viver como se Deus não existisse, irmãos, Deus confirma o juízo entregando o homem à sua própria mente reprovável. Até aqui, a gente viu que o problema está no comportamento, só que agora, além do problema estar no comportamento, o apóstolo Paulo vai atingir a mente. Versículo 28. A gente vai observar que quando a mente ela é atingida, irmãos, o seu corpo ele começa a desmoronar. Acompanhem comigo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Irmãos, eles desprezaram de maneira consciente aqui. E então, Deus está entregando eles a uma mente reprovável. Agora, o problema não é mais apenas um desejo desordenado. O problema agora é pensado. Uma mente que rejeita Deus, irmãos, ela perde a capacidade completa de discernir as coisas. Quanto mais ficamos distante de Deus, mais o Espírito Santo se afasta de nós e a sensibilidade já não é mais presente acerca do bem e do mal. E aí Paulo faz aqui uma lista impressionante. E deixa-me dizer, é possível que essa seja a lista mais longa das suas epístolas. Observa comigo aí, dos versículos 29 ao 31, o apóstolo Paulo, ele descreve o retrato de uma sociedade. Olha o retrato da sociedade que Paulo descreve. Uma sociedade cheia de injustiça, de maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia, gente bisbilhoteira, gente caluniadora, inimigos de Deus, pessoas insolentes, arrogantes e presunçosos, pessoas que praticam mal, pessoas que desobedecem aos seus pais, pessoas insensatas, desleais, sem amor à família, pessoas implacáveis. Vocês conseguem perceber algo importante aqui? Ele não está falando mais sobre sexualidade, olha só. Agora, ele está mostrando para nós uma sociedade inteira apodrecida. Irmãos, o colapso atingiu o relacionamento com Deus, com o próximo e também com a família. É uma tragédia total. Isso aqui é o que acontece, irmãos, quando Deus ele sai do centro. O eixo moral começa a se deslocar, e quando o eixo moral sai do seu local central, a cultura começa a girar fora de controle. Vocês lembram das eleições que Tiririca foi candidato? Quem lembra? Vote em Tiririca, pior que tá, não fica. Quem lembra disso aqui? Pior que tá, não fica? Fica sim, ficou. Paulo vai dizer, irmãos, algo ainda mais chocante. Versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte,
não somente continuam a praticá-los. Espera aí. Eles sabem. Esse povo sabe. Esse povo sabe o que é errado, sabe que merece o juízo de Deus. Mesmo assim, fazem de conta que não estão fazendo nada. Eles fazem da mesma forma. E não apenas fazem. Olha o restante do texto. Mas também aprovam aqueles que as praticam. Irmão, isso aqui é o fundo do poço. Eles conhecem, eles entendem, mas eles continuam. Misericórdia. E mais do que continuar, eles também estão aprovando, irmãos. Quando o pecado deixa de ser vergonha e passa a ser celebração, irmãos, a ruína já está instalada há muito tempo. Irmãos, isso daqui está descrevendo os dias de hoje. Isso aqui está descrevendo o nosso tempo. Por quê, Ed? Porque, irmãos, nós vivemos num mundo onde a maldade vira entretenimento. Estou mentindo? Estou não. A impureza sexual virou conteúdo. Os assuntos mais acessados nas redes sociais são pornográficos. A perversão, ela vira militância, a injustiça virou normal, e Paulo diz aqui, isso não é evolução, isso é degradação. Eu já estou chegando ao final do sermão. A maior tragédia, irmãos, não é uma sociedade sem religião. A maior tragédia, irmãos, é uma sociedade que não tem mais consciência. É justamente aqui que mora o perigo. O coração ele pode ficar tão duro que nem culpa mais as pessoas sentem. Peca e está tudo normal. Assiste um vídeo que não pode, está tudo normal. Os olhos já estão tão acostumados e está tudo normal. Falar da vida dos outros, está tudo normal. Fofocar é normal. Amém. Está tudo normal. Acontece, irmãos, as melhores famílias. Pode desligar em paz, irmão. Pode desligar em paz. Acontece, fique tranquilo. Uma vez eu passei uma vergonha aqui. Eu falei e o Siri do celular de alguém, do iPhone, detectou minha voz. Acontece. Mas voltando aqui, a imoralidade no coração perverso do ser humano se tornou normal. Para alguns é normal ver pornografia, para outros é normal falar da vida dos outros, para outros é normal ter o jeitinho brasileiro para sonegar um imposto, para pagar metade em uma nota fiscal, para ter proveito em cima de alguém. É normal. É normal você ter crentes dentro da igreja que não são fiéis às suas responsabilidades, caloteiros, é normal. E aí a gente fala tanto de A, B, C, da imoralidade sexual, mas a gente não vê a trave no nosso olho, é normal. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Paulo diz, isso daqui não é evolução, isso é degeneração. A maior tragédia, irmãos, não é uma sociedade sem religião. A maior tragédia é uma sociedade que não tem mais consciência. E aqui está o perigo.
Por quê? Porque o coração pode ficar tão duro que não vai sentir mais culpa. Irmãos, percebam aqui algo assustador no texto. Só um pouquinho mais baixo, mas continua. Percebam algo assustador aqui no texto. Paulo, ele não diz que eles não sabem. Ele diz, versículo 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, o problema aqui não é ignorância, é endurecimento do coração. O fundo do poço não é praticar o pecado, o fundo do poço é você perder a vergonha do pecado. E aí quando o coração chega a esse ponto, irmãos, a consciência ela já foi silenciada tantas vezes, que quase ela não reage mais. E aqui está o ponto que toca a alma. O pecado mais perigoso, o pecado mais perigoso não é o pecado que escandaliza, irmãos. O pecado mais perigoso é o que já não está mais escandalizando. Por quê? Porque é normal. E aí quando começamos a assistir, rir, a apoiar, a aplaudir, defender aquilo que Deus condena, a mente já foi moldada e isso revela algo profundo. Revela o quê? A ruína da sociedade. E deixa eu lhe dizer uma coisa, a ruína da sociedade ela não começa nas ruas, a ruína da sociedade ela começa na mente, por vezes dentro da nossa própria casa. Porque uma mente reprovável, ela vai criar uma cultura reprovável. E quando o erro vira aplauso, irmãos, a queda já está instalada. A pior disciplina, irmãos, a pior disciplina de Deus é justamente quando Ele deixa a pessoa em paz no seu pecado. Você já foi entregue. E você vive como se não houvesse amanhã no seu pecado. Essa é a pior disciplina de Deus. Eu comecei a mensagem falando, se Deus é tão bom, por que tantos problemas acontecem? Se Deus é amor, por que tanta injustiça no mundo? A mensagem ela teve um tom mais pesado hoje, né, irmãos? Mas é o que Romanos 1 está falando. Ele está respondendo com clareza aqui a maldade no mundo. E ele mostra que essa maldade no mundo não prova que Deus falhou, mas prova que o homem rejeitou a Deus. Mas preste atenção nisso. Se aqui, em Romanos 1, somos levados ao fundo do abismo, em Romanos 3, eu e você somos carregados para a cruz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E é justamente aqui onde está a esperança, porque onde habitou o pecado, o apóstolo Paulo diz o quê? Superabundou a graça de Deus. A ira de Deus ela é real, irmãos, é fato. Mas a graça de Deus, ela também é real. E mesmo, irmãos, esse mesmo livro aqui, que começa falando da ira de Deus, lá no capítulo 5 desse mesmo livro, vai mostrar que a ira de Deus é revelada, que Deus, por graça e misericórdia, demonstra o seu amor por nós através de Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, se o livro começa mostrando a depravação, mais adiante ele aponta para a cruz que nos traz redenção. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A única resposta segura para a minha vida e para a sua vida é Cristo. Você tem lutado contra o pecado? Olhe para Cristo. Você tem vivido dias difíceis? Olhe para Cristo. Não consegue resolver os seus problemas, continua fugindo da tentação, mas tem pecado em áreas específicas? Olhe para Cristo. Porque quem rejeita
Vá. O Evangelho, irmãos, o Evangelho é o único poder que pode arrancar o homem da ruína e colocá-lo de volta diante de Deus. Como você está aqui hoje? Você se encontra vivendo dias difíceis de lutas contra o pecado? Muitas vezes se arrebentado, mas continua lutando, caminhando, se esforçando. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a natureza do homem caído, porque vivemos numa sociedade manchada pelo pecado, vai nos inclinar para práticas ruins. O próprio apóstolo Paulo falou certa vez: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer por vezes eu acabo fazendo. Mas o próprio apóstolo Paulo que superabundou a graça de Deus quando há arrependimento, ou seja, o Senhor Jesus nos convida a nos prostrarmos diante dele, confessarmos os nossos pecados, reconhecermos que não temos